Olá, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Mateandro e esse, acredito não, tenho certeza que é o vídeo mais pedido aqui do canal desde que eu comecei. Toda publicação que eu faço tem alguém, mas faz vídeo de luz e som. É isso, tá aqui o vídeo pra vocês, eu espero que vocês gostem. E já quero dizer que esse não vai ser o único vídeo sobre sombras, aqui eu vou dar meio que um início, uma ideia pra vocês sobre como que eu faço, como que é pra mim fazer as sombras. E aí nos próximos vídeos eu vou aplicar sombra de maneiras diferentes, em roupa também vai ter vídeos específicos pra sombra em roupa. Então, anotado, né? Esse aqui não vai ser o único vídeo sobre sombras. E assim, eu já comecei aqui com alguns desenhos pra conversar com vocês um pouco sobre isso. E, uma coisa que eu sempre gosto de falar antes de começar a ensinar alguma coisa, a falar como que eu faço alguma coisa, eu nunca fiz um curso de desenho, tudo que eu aprendi foi sozinho. Então, pode ser que eu não tenha, tipo, uma técnica muito profissional pra mostrar pra vocês, só que eu tenho a minha técnica, né, que é a forma que eu aprendi, então eu espero conseguir passar pra vocês isso. Caso alguém conheça uma forma diferente de fazer, ou viu num curso, enfim, de alguma outra forma, tudo bem, é porque cada um tem a sua forma de fazer, e cada um enxerga a arte do seu jeito, aquela, né, que não sabe fazer, aí finge que botou conceito. Tô brincando. Então, ó, primeiramente, vocês têm que ter em mente uma coisa. Sombra, ela não é apenas um lado escuro e um lado claro de um objeto, seja lá do que você esteja desenhando. Sombra também influencia no volume, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês uns exemplos. Então, sombra, ela é também volume. Utilizando sombras e luzes, você pode dar a impressão de que uma coisa ela é mais alta do que outra, que o desenho tem certas profundidades, certos relevos, entendeu? Por exemplo, quando você olha para esse desenho, você logo imagina que essa parte aqui, ela tá mais para cá, ela tá mais próxima de você, já que ela tá mais iluminada. E é exatamente isso que acontece. O rosto, ele é uma forma redonda, né, oval, sei lá. Então, se isso aqui fosse uma pessoa de verdade, a parte mais perto da gente, a parte mais elevada, digamos assim, seria essa. Como também acontece com o nariz, amassando o rosto. E aqui, a parte mais distante que tá da gente é essa parte aqui, ó, que é a parte mais escura do desenho. Aqui também, mas aqui principalmente, a parte mais escura. Então, dá a impressão que ela é a parte que tá mais longe, entendeu? Então, através das sombras, você também consegue passar esse efeito de profundidade. Por exemplo, aqui, ó, dá a impressão que o peito dela realmente existe, sei lá, porque ele tá com essa luz aqui no meio, então dá essa, sabe, essa saltada. Então, veja bem, eu fiz esses três exemplos aqui, eles estão sombreados de forma correta, porém eles não têm volume. Se vocês forem prestar atenção, a luz está vindo daqui, ó. Imagine que a luz também tem muito isso, você saber de onde está vindo a luz. Calma que a gente já vai chegar num exemplo assim do corpo, enfim, né? Imagine que a luz está aqui, ela está iluminando esse lado desses três objetos. A ideia é que isso aqui fosse uma esfera, né? Uma bola. Só que não dá essa impressão porque ela está iluminada aqui e escura aqui. Essa forma de sombreamento, ela não passa exatamente uma impressão de volume, entendeu? Agora, vamos ver uma outra forma de você fazer. Se você ver esse círculo aqui, ele já parece muito mais uma esfera do que um círculo, porque você consegue ver o foco da luz, onde a luz está batendo, mas você também consegue ver que aqui para trás ele não é exatamente dessa mesma altura, entendeu? Aqui é a parte onde a luz está batendo, só que aqui é uma parte mais para trás, eu não sei falar, uma parte mais para trás do círculo, da esfera, entendeu? Aqui dá a impressão que a luz está batendo aqui e que tá mais escura, que tá mais um degradê, sabe? Não tá exatamente uma sombra, virou mais um degradê. Só que aqui, por você ver onde a luz bate e para onde essa luz está sendo encaminhada, assim, ao redor, que tá ficando mais escuro aqui e aqui principalmente, dá essa impressão maior, entendeu? A mesma coisa acontece com esse cilindro, cubo, triângulo, enfim, acho que é cubo, não, esse cone, na verdade. Ó, se você prestar atenção, esse cone aqui, ele tem um degradê daqui pra cá. Dá a impressão que a luz está aqui, mas não dá a impressão de volume. Agora, quando você vê esse, que você vê que além dessa parte iluminada, ele tem mais pra cá, sabe? Ele não é só essa parte, sei lá, não sei explicar. É o que acontece aqui, ó. Tem uma iluminação desse lado e desse também, mas se eu fizer assim, esse guache, ele vai ser refletido aqui por a luz que tá desse lado, entendeu? Então, ó, você vê a parte que tá iluminada aqui, ó, que tá mais realçada, só que você vê que aqui para trás ele tem mais do objeto. Ele tá sombreado, da mesma forma que ele tá sombreado para cá, ele também tá sombreado para cá. Só que aqui nem tanto, já que tem outra luz aqui e aqui atrás não tem luz. Então, aqui ele acaba ficando mais escuro. É quase igual o que acontece aqui nesse cilindro, ó.
que ele tá iluminado aqui, né? Porque a luz tá vindo daqui, só que aqui você consegue ver mais alguma parte dele e aqui também. É o mesmo caso que tá acontecendo aqui com esse guache, ó. Se eu fizer assim, ele tá sendo iluminado pelas duas luzes, ó. Tem dois reflexos nele, porém ele não tá igual esse, iluminado e sombra, entendeu? Você consegue ver uma continuação aqui do lado. Então, esses formatos, assim como também o quadrado, ele ajuda muito a você fazer a sombra no corpo, porque o corpo nada mais é do que essas formas. Por exemplo, isso aqui você já pode imaginar um braço ou uma perna, isso aqui você já pode imaginar um ombro, por exemplo, sabe? Então, o corpo são formas geométricas, só que não tão geométricas, entendeu? Só que essa ideia aqui você consegue aplicar no corpo. Por exemplo, o meu braço fininho, tudo pau, ele é um cilindro, digamos assim, como todo braço é. Daí só falta eu decidir. Eu quero que a iluminação venha desse lado ou desse, ou de frente, entendeu? Ou de trás, enfim. Agora, tendo isso em mente, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a sombra no corpo. Vai quando eu achar o lápis aqui, achei. Eu pintei esse croquis com marcador, mas nada impede você pintar com guache, com aquarela, com marcador, é a mesma coisa. Acontece que quando você pinta com lápis de cor ou com aquarela, enfim, você consegue deixar uma parte mais iluminada aqui no centro ou no lado que você quer luz. Da mesma forma acontece com o marcador, sabe? É só você usar o marcador, o próprio marcador para fazer as sombras e deixar aqui no centro ou aqui do lado iluminado. Gente, calma, eu vou explicar isso daqui a pouco, porque agora pra explicar tá ficando confuso. Eu vou fazer nesse corpinho aqui uma iluminação vindo de frente, de cima. De cima não, assim, entendeu? Vocês são a luz que está iluminando esse desenho. Porque eu tenho um outro exemplo ali que a luz já vem de uma outra direção, então esse aqui eu vou fazer assim. Então, pra mim dar esse efeito de que a luz tá vindo batendo de frente com ela, eu vou sombrear um lado e outro da perna dela, por exemplo, ou do objeto que você está desenhando. É sempre bom você associar o que você está sombreando a um daqueles objetos que eu mostrei. Por exemplo, essa perna, ela se identifica mais com o que desses três objetos, entendeu? Com o cilindro, porque uma perna é assim. Só que, obviamente, você não vai fazer esse realce aqui, essa parte mais clara, reto. Você tem que se adaptar ao formato do que você está desenhando. Então, é muito observação. Observem, vejam fotos. Pega aí a lanterna do celular de vocês, fiquem mexendo assim de um lado para o outro no corpo de vocês ou no objeto, enfim. Por exemplo, essa perna, ela é redonda, então eu não posso fazer só uma iluminação assim. Eu vou fazer uma iluminação mais assim, ó, porque a perna ela tem esse, ela é um pouco mais para dentro, ela é um pouco mais redonda assim. Então, vocês vão vendo aí como que eu vou dar esse efeito de luz aqui nessa perna. Então, gente, acho que a melhor dica que eu posso dar pra vocês é exatamente essa, de você prestar atenção no que você tá sombreando e qual formato que isso tem. É sempre bom você prestar atenção no seu corpo para ver como que ele responde à luz, quais são as sombras e os realces que eles formam. E outra coisa muito importante, eu faço as sombras dos meus desenhos do meu jeito. Tem sombra que eu faço que nem existe na vida real, porém eu faço. Porque o estilo de um desenho, a personalidade de um desenho, eu vou falando e fazendo, tá? Ela vai muito além do traço que você faz, ela vai muito além do estilo do rascunho que você faz, da forma que você, enfim, sabe? A personalidade, o estilo do desenho vem também da pintura, da forma que você usa as cores, do contraste, as sombras, que inclusive muita gente ficou com dúvida no contraste. Eu perguntei pra vocês quais eram as dúvidas que vocês tinham em relação à sombra. Já já vamos falar disso. Então, ai, socorro, tem alguma coisa aqui. O estilo de um desenho vem também da forma que você faz as sombras. Então, o meu desenho, eu sombreio de uma forma minha, sabe? Pode até ser que não existe determinada sombra, determinada forma, porém eu faço. E isso deixa os meus desenhos com a minha cara, entendeu? Então, assim, se você tem o seu estilo de desenho ou tá atrás do seu estilo, não se prenda tanto ao realismo. Agora, se você quer alcançar realmente um desenho realista, você quer dar esse efeito realista pro seu desenho, obviamente, você vai ter que seguir as sombras do jeito que elas se comportam na vida real. Só que se você tem um estilo mais seu, relaxa, sabe? E outra dica é, vai tentando aplicar uma dessas dicas aos poucos. Não tenta fazer tudo de uma vez, porque é só frustração. Aí você tenta dar uma mudada em uma coisa ou outra do seu desenho, tenta dar uma, sabe? Ah, vou fazer isso aqui de tal forma, vou fazer isso diferente pra ver como é que fica. Não tenha medo de errar, ou de ficar estranho, ou de você simplesmente não se identificar com aquilo que você fez, sabe? Tentem. Eu acho que a melhor forma de você conseguir aprender algo é tentar e saber que, tipo, você tem a possibilidade de falhar, mas também tem a possibilidade de conseguir. Então, vão tentando aos poucos, vão adicionando uma coisa ou outra, sabe?
Pronto, gente, olha só, eu sombreei uma perna, e aí já dá a impressão de que essa perna tem volume, diferente dessa, que ela tá, tipo, né, lisa, assim, uma cor só. Essa daqui já dá a impressão que ela é redonda. Por quê? A luz, imaginem que vocês são a luz que está iluminando este desenho, entendeu? Então, a luz tá vindo daqui, ó, tá iluminando o centro dessa perna, porém, tá deixando escuro as laterais, assim como aconteceu com esse guache, ó. Imagine que aqui a perna dela, eu vou até tampar aqui essa iluminação que tá vindo desse lado, ó, e vou deixar só essa. Aí, ó. Tá vendo que tá iluminado aqui no meio? Só que os lados estão mais escuros? Então, é isso que eu tô fazendo nessa perna. Só que esse guache, ele é muito mais um círculo mais fechado do que uma perna. Então essa iluminação dele tá um pouco marcada, sabe? Ele não tá esfumada, porque ele é um círculo mais fechadinho. E também tem a ver com a iluminação que você tá querendo representar, porque tem iluminações mais fortes, mais marcadas, e tem uma iluminação mais suave. Por exemplo, o sol do meio-dia é aquela sombra que deixa, tipo. Eu vou até ligar o flash aqui para vocês entenderem melhor. Por exemplo, essa iluminação, ela é muito mais marcada, ó. Tá vendo que tá deixando sombra aqui? Peraí. Tá vendo que tá deixando uma sombra do meu dedo aqui na minha mão bem marcada? Assim como tá acontecendo na folha? Pois é, porque essa luz é uma luz mais direta, é uma luz que tá mais perto e tá deixando sombras mais marcadas. Agora, essas luzes que eu uso pra gravar, elas são mais suaves. É uma iluminação mais. Gente, não sei qual é a palavra, eu esqueci, mas é uma iluminação mais suave. Veja que a sombra do meu dedo aqui, ó, ela já fica muito mais esfumada. Então, acredito que seja o que tá acontecendo nesse exemplo que eu tô fazendo pra vocês. Porque é uma iluminação mais suave, digamos, um fim de tarde, ou uma iluminação de estúdio, por exemplo, e usa uns protetores nas lâmpadas, assim, pra suavizar a luz, entendeu? Agora, um detalhe que eu acho que eu não passei. Você vai pintar a pele da cor que você quer, seja com lápis, seja com qual material você quiser, e você vai pegar uma cor mais escura, que no meu caso foi um tom canela, tá? E agora eu vou pegar um mais escuro ainda, que é o marrom, entendeu? Pra mim intensificar essa sombra. Então eu só vou usar o marrom na parte que eu usei o canela. Eu não posso passar o marrom onde eu não passei o canela, senão vai dar uma marcada, vai ficar estranho. Digamos que aqui é a lateral do corpo. Eu passei o canela até aqui, eu não posso vir com o marrom até aqui, sabe? Eu paro o marrom aqui no meio, mais ou menos, que é pra dar realmente esse degradê. E como eu faço pra não ficar marcado, gente, isso aí é uma coisa muito de prática. Eu vou fazer uns vídeos mais específicos pra isso, mas eu pinto sempre em movimentos circulares. E uma coisa muito importante é que eu vou tirando a pressão do papel. Conforme eu vou trazendo para o lado que eu quero que fique esfumado, eu vou tirando a pressão do lápis, entendeu? Bem aos poucos, bem devagarzinho, e aí vai dando tudo certo. E esse segundo tom que eu tô passando aqui, na verdade o terceiro, né? Que é o marrom, porque eu já passei esse rosa claro aqui, já passei o canela e agora o marrom. Ele vai ajudar a fazer com que esse objeto, essa pessoa, esse corpo que eu tô pintando, pareça ainda mais ter volume, entendeu? Porque ele não tá só sombreando, como tá dando volume. Por eu estar escurecendo as laterais e deixando a frente muito mais clara, dá a impressão de que ela não tá em perto do pau, ela é uma Barbie. Então, por eu não estar sombreando aqui no meio, dá a impressão que essa parte tá mais próxima de você. Ela tá mais pra cima, ela tá mais saltada, ela tem um volume. Agora eu tô voltando aqui com canela pra dar mais uma esfumada aqui nessas duas sombras que eu passei. E vou deixando essa iluminação aqui do meio mais digamos, centralizado, sabe? Porque eu quero que a luz seja você. Você está iluminando este desenho. Ó, aqui já foi, entendeu? Já tem uma iluminação vindo de frente. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que eu sombrei uma outra parte do corpo pra vocês entenderem. Então, o braço seria basicamente a mesma coisa, porque a luz está vindo de frente. Então, as partes que vai ter sombra é basicamente as partes das laterais, entendeu? Por exemplo, para fazer a sombra do rosto com a iluminação vindo de frente, é a mesma coisa. Eu faço as sombras na lateral do rosto, ó. Assim, sempre levando aqui pro meio, fazendo assim, esfumando, tirando a pressão do lápis do papel, faço os detalhes da orelha. Aí, por exemplo, se a personagem que você tá desenhando tem isso aqui mais marcado, você dá uma marcada aqui, não tem problema, sabe? Só que como a minha tem o rosto mais redondinho, então eu não vou dar nenhuma marcada assim. A sombra do nariz faz normal, assim, ó, as duas sombrinhas aqui, você dá uma esfumada aqui pra baixo do olho, ó, pra dar uma certa aprofundada aqui nesse cantinho do olho, porque se você tocar aí no seu rosto, você vai ver que esse cantinho aqui, ele é mais fundo, então ele recebe menos luz. Então, pra dar um efeito melhor de luz e sombra, eu faço essas partes mais fundas, sabe? Como é o caso daqui também, ó.
Se você tocar no seu olho, você vai perceber que essa parte do seu rosto, ela tem uma certa profundidade. Então, é o que eu sempre faço no desenho. Mesma coisa acontece com o côncavo, entendeu? Então aqui, ó, vou fazer a bolsinha que eu sempre faço embaixo do olho. Agora, uma sombra muito importante que dá um destaque muito bom no desenho é essa daqui, ó, do pescoço. Como a luz está vindo de frente, o queixo acaba formando uma sombra no pescoço dela. Então é sempre bom você se atentar a essas sombras também, do próprio corpo. Então, por exemplo, aqui eu posso fazer uma sombra mais marcada. Eu não preciso fazer exatamente uma sombra bem esfumada, sabe, ó? Se eu fizer uma marcada, vai fazer sentido, porque é o pescoço dela que tá dando sombra aqui. Então, mas aí eu sempre deixo umas bordinhas um pouco mais esfumadas, entendeu? Aqui, como tem a entradinha do seio dela, do peito, tudo pau, vai ter sombra sim, entendeu? Só que eu não posso fazer tipo uma sombra aqui no meio da perna, porque vai tirar esse volume que eu quero dar. Então lembrem, onde você quer volume, você deixa luz. Onde você quer profundidade, você deixa sombra. Por exemplo, eu quero que o peito dela seja grande, então eu vou sombrear no meio e vou deixar essas duas, né, essas duas extremidades iluminado, porque aí vai dar a impressão que o peito dela tá ali existindo, entendeu? Então, gente, pesquisem fotos aí no Pinterest, no Google, tirem fotos de vocês. Quando você, alguma blogueira, alguma pessoa postar uma foto, observe como que tá a sombra da foto, quais sombras está dando no corpo dela, sabe? Isso ajuda muito, essa observação. Então, não adianta você querer sentar e falar, vou fazer um desenho e vou fazer aqui um desenho com uma sombra bem maravilhosa, uma iluminação muito louca. É difícil, não é impossível, obviamente, né? Mas eu mesmo não consigo. Eu gosto de ter uma referência, eu gosto de ter uma foto com um ponto focal onde eu quero. Um ponto focal é ótimo, né? Um ponto de luz onde eu quero, do jeito que eu quero. Então, eu pesquiso muita foto sobre isso. Então, eu recomendo que vocês façam isso. Não é errado usar referência, principalmente para sei lá, pra fazer sombra, pra fazer roupa, é muito bom porque ajuda muito. E principalmente quando você quer fazer iluminação na foto, sabe? Você ter uma referência assim ajuda muito. Mas, gente, sempre tenham em mente o que é que eu tô sombreando, qual formato isso tem na vida real. Essa perna, ela é reta ou ela tem uma, sabe, uma coisa mais assim. Onde for mais alto, você deixa luz. Pronto, olha só, terminei de sombrear aqui esse corpo. Obviamente eu trabalho bastante nas sombras, eu gosto de ficar sempre aprimorando, intensificando um pouco mais. Passa 6B, 8B, às vezes passa até preto quando eu quero realmente uma parte que tem muita sombra. E olha só, eu tenho um outro exemplo para dar para vocês, que é esse corpo aqui, ó, que eu fiz. Vejam que nele tem uma certa diferença. A iluminação nesse aqui não tá vindo de frente, ela tá vindo um pouco desse lado, entendeu? Então, nesse corpo aqui, eu fiz mais ou menos o que aconteceu nesses exemplos. Eu fiz a iluminação vindo desse lado, mas eu não fiz esse lado completamente branco, como é o caso desses exemplos aqui, entendeu? Deixa eu fazer assim pra melhorar, pra ficar do mesmo lado a luz, entendeu? Eu não fiz esses lados aqui todo branco e esse lado do desenho todo escuro, porque eu queria que desse uma impressão de volume. Então, eu fiz uma luz que viesse um pouco mais daqui e iluminasse esse cantinho aqui da perna, porém ainda pega um pouquinho de trás aqui da perna. De trás não, né? Da lateral, que é o caso que aconteceu aqui com o guache, que eu mostrei pra vocês, né? Que tem iluminação, sombra e sombra. Então, eu fiz mais ou menos isso. Esse aqui tá mais branco do que esse, porque eu passei tinta guache. Inclusive, vai ter um vídeo voltado só para como eu ilumino o desenho usando guache, enfim. Mas esse aqui é o mais um geralzão, porque pode ver que eu não usei guache nesse aqui, porém ele tá com esse efeito iluminado, ele parece que tá realmente com sombra e luz, só que eu só fiz a sombra, entendeu? Então o que você pode fazer para já dar um efeito assim no seu desenho é, se você tá pintando com lápis de cor, ou guache, ou enfim, aquarela, você já vai deixando a parte do seu desenho que você quer iluminar sem pintar, entendeu? Deixa o branco da folha, ou passa uma camada bem leve da cor que você está usando como base, e já deixa esse centro que você quer iluminar sem pintar, tipo, digamos assim, sabe? Ou, enfim, o lado que você queira. Então, essa é a parte onde você mais precisa observar fotos, pessoas, você mesmo, enfim. Por exemplo, esse desenho, a iluminação tá vindo desse lado. Então, coisas aqui no rosto vai dar uma mudada. Como é o caso, desse cantinho aqui, ó. Tá vendo que aqui tem uma sombra? É a sombra que tá vindo do nariz, entendeu? E também aqui do cantinho da boca. Então tá dando essa aprofundada aqui e essa realçada na maçã do rosto dela. E não é o que acontece aqui, já que a iluminação tá vindo de frente, o rosto dela tá sombreado ao redor de forma uniforme, um lado tá igual ao outro, como é o caso do nariz, aqui das laterais, entendeu? Do restante do corpo dela tá tudo igual. Só que não é o caso que acontece aqui. Por exemplo, outra coisa que muda quando a iluminação muda de lado, isso é uma coisa que você tem que prestar muita atenção, que são detalhes. Por exemplo,
o seio dela. Eu fiz aqui bem simples, mas dá pra entender. Tem aqui o peito dela, que tá bem, né, apertado, bem chanuleros. A iluminação tá vindo desse lado, tá? A minha mão é a iluminação, tá bom? Então, o peito dela é um volume. Então, ele tá sendo iluminado aqui, porém, nesse cantinho aqui desse peito, ele já tá sombreado. Agora, esse aqui, que é outro volume, tá acontecendo a mesma coisa. Meu Deus, minha mão não parou. Tá acontecendo a mesma coisa. Ele tá sendo iluminado aqui e não tá aqui, entendeu? Então, aqui tá mais escurinho. Então, isso é uma coisa que muda. Fiz a luz aqui, esse lado do peito não vai ter contorno. Por quê? Porque a iluminação vai tirar a sombra que tem desse lado. A luz vai iluminar tudo. Então, só vai desse peito aqui, só vai pegar esse lado do contorno, entendeu? Do contorno, da sombra, enfim. Já nesse aqui, a mesma coisa, só que ao contrário. Vai estar aqui a iluminação do peito e aqui vai estar a sombra, entende? Então, aqui no meio tá sombreado porque esse peito tá fazendo sombra aqui, né? Então, para dar uma profundidade e uma realçada nos seios, eu faço essa sombra. Mesma coisa acontece no rosto, ó, ele tá iluminado aqui, aqui, no braço também. Agora, tem uma diferença aqui desse braço para esse. Esses dois braços aqui estão iguais, porque a iluminação tá vindo de frente. Eu só fiz ele um pouco mais escuro aqui, porque a cintura dela aqui e o quadril fizeram sombra nesse braço, já que ele tá para trás do corpo. Então aqui eu fiz um pouco mais escuro do que aqui, entendeu? Só que esses dois bracinhos aqui, eles estão diferentes, porque esse aqui, ó, ele tá sombreado aqui e tá iluminado aqui. Pela lógica, já que a iluminação tá vindo desse lado, esse braço deveria estar iluminado aqui e sombreado aqui, né? Tipo, luz, sombra, luz e sombra. Só que essa parte do corpo dela, isso aqui é mais um detalhe, e que funciona na minha cabeça. Não sei se na vida real seria assim, mas acredito que fosse bem parecido. Essa parte do corpo dela tá fazendo essa sombra aqui. Já que isso aqui é um volume e a luz está vindo daqui, essa parte criou uma sombra aqui. Por isso que nesse braço temos luz, sombra, e aqui temos sombra e um pouquinho de luz, entendeu? Porque aqui a luz já está conseguindo bater, digamos assim. E agora que eu dei esses exemplos aqui, vocês conseguem pegar mais detalhes nesses exemplos que eu mostrei primeiro. Por exemplo, o da Melanie você vê que a iluminação tá vindo de frente, e esse aqui, esses dois desenhos tem vídeo aqui no canal, tá? Esse aqui também tá vindo de frente, porém a iluminação tá pegando mais desse lado do rosto dele, porque ele tá com o rosto virado. Então, esse lado aqui tá mais escuro, porque a iluminação tá pegando tanto, então para dar uma impressão de profundidade, de que esse lado do rosto tá realmente mais para trás do que esse, eu fiz essa parte mais escura. Então, nesses dois desenhos, a iluminação são vocês. A luz está vindo de frente, aqui ó, pá, entendeu? E tá iluminando a Melanie inteira, os dois lados do rosto. Só que, e por mais que ela esteja com o rosto um pouco virado, essa iluminação é um pouco mais suave. Essa iluminação, ela tem essa esfumada, entendeu? Já nesse desenho, é uma iluminação muito mais intensa. Ele tá com a cabeça um pouco virada, então ela foca nesse lado do rosto. Então, foquei nesse lado do rosto dele e fui distribuindo a iluminação usando guache, tá? Vai ter vídeo, já falei. Fui distribuindo a iluminação da forma que eu achava que era correta. Por exemplo, na testa dele, que é um pouco mais quadrado, é uma iluminação um pouco mais marcada. Por exemplo, aqui, entendeu? Eu tinha referência para fazer esse desenho. Então, isso ajuda muito. Agora, aqui na bochecha dele, que ele tem uma bochecha mais marcadinha, assim, uma maçã do rosto mais alta. Não é maçã do rosto o nome, né? Enfim, ele tem a maçã do rosto um pouco mais marcada, só que não tanto quanto a testa. Então, já fiz uma iluminação um pouco mais suave, como é o caso que acontece aqui, ó. É uma luz que bate muito mais esfumada, entendeu? Mais um exemplo, temos esse meu desenho aqui, ó. Então, o meu rosto tá virado pra cá, só que a iluminação tá vindo de frente, e é uma iluminação muito suave. Então, eu não tenho tanta sombra marcada como eu tenho nesse desenho, que não é tão marcada, mas é bem intensa. E por ser uma iluminação bem suave, eu faço as sombras e as luzes super esfumadas. Agora, se eu quiser, tipo, uma sombra muito mais dramática, muito mais marcada, eu faria aquela... E a iluminação tivesse, por exemplo, vindo daqui de cima. Imaginem que tem uma luz aqui em cima. O que é que ia ficar mais escuro aqui? Essa parte, porque o meu nariz... Vou fazer assim para não correr o risco de riscar, tudo pau. O meu nariz... Eu não consigo, gente. Se a iluminação tivesse vindo daqui de cima, o meu nariz, que é um volume, ia fazer uma sombra aqui, daí eu tenho que respeitar o volume dessa parte aqui para fazer a sombra funcionar. A mesma forma ia acontecer aqui, ó, ia estar muito mais escuro, porque a minha sobrancelha é, né, um volume, então ia causar uma sombra aqui no côncavo. Aqui ia ter uma sombra muito, muito marcada por conta do meu maxilar, que é marcado aqui, ó. Então aqui ia fazer uma sombra bem preta, bem escura, se a iluminação fosse uma coisa mais dramática, né? Então, gente, é o que eu falei. É muito questão de observação, você pegar fotos, ficar observando da onde vem a luz. Presta muita atenção
nos volumes que tá acontecendo ali, tipo, olha pra você, quais partes suas têm volume, quais não tem no seu rosto. E é como eu falei pra vocês, duas coisas que eu falei pra vocês no início do vídeo. Essa sombra e iluminação não tá errada, só que não dá uma certa impressão de volume, dá uma impressão que isso aqui é um papel que tá com degradê. Agora, essa daqui dá um tutupau, dá uma impressão de esfera, entendeu? Porque a iluminação tá vindo daqui, o ponto da luz tá aqui, e daqui ela tá se espalhando e se perdendo a intensidade e ficando mais escuro, entende? E a segunda coisa é, não se preocupa tanto em tentar fazer uma coisa realista, principalmente de primeira, não tenta, porque é frustração. Vai tentando aos poucos, você acha que você vai conseguir fazer tudo, faz tudo, mas aí não se frustra se não der certo. Porém, vai aplicando alguma dica ou outra no seu desenho aos poucos, com calma, e sabendo que há a possibilidade de você não conseguir e conseguir também. E se você está fazendo um desenho seu, no seu estilo, um croquis, uma coisa mais simples, relaxa, não tenta pegar essa coisa tão realista, sabe? Pega uma foto de referência, isso ajuda muito, só que vai com calma, entendeu? Não tem essa necessidade de você fazer uma sombra realista num croquis. Ah, claro, se você quer atingir um croquis realista ou um desenho assim de pessoa realista, enfim, é válido você focar no realismo. Só que vai começando aos poucos. Por exemplo, nos meus croquis, eu fujo um pouco desse realismo. Eu faço sombras que às vezes eu nem sei se existe, como eu falei pra vocês, né? Porém, eu consigo passar o efeito que eu quero, de que a iluminação tá aqui ou ali. Geralmente, essa é a iluminação que eu faço nos meus desenhos de croquis, que é a iluminação vindo de frente. Porém, eu ultimamente tenho tentado mudar um pouco, tô fazendo umas sombras mais diferentes no rosto, sabe? Tipo essa. E tô indo aos poucos mudando isso. Não adianta querer mudar do nada, porque aí corre risco de muita frustração. Agora, quando eu tô fazendo um desenho mais assim, aí eu já foco um pouco mais numa iluminação, numa sombra mais real, entendeu? E se não ficar também tudo bem. Mas como é o caso desse, você vê que ele tá bem diferente, essa iluminação dessa, entendeu? Ela tá uma coisa muito mais realista, digamos assim, do que essa daqui, sabe? Essa aqui tá muito a cara dos meus croquis e tal, e essa aqui já tá um pouco mais realista. Ah, e outra coisa, sobre o contraste, eu acho que isso vai fazer mais sentido em vídeo em relação à roupa, dobra e sombra nas roupas, entendeu? Só que, contraste é o seguinte, se você quer um desenho que tem uma iluminação muito, muito forte e umas sombras muito fortes também, você vai dar uma aprofundada um pouco mais nas sombras, como é o caso desse aqui, ó. Vejam que esses desenhos têm contrastes diferentes. Esse aqui tem uma sombra muito mais forte do que esse, porque essa iluminação está muito mais intensa, e a sombra também. O contraste dessa foto era muito mais forte do que dessa. Essa aqui era uma foto mais suave. Então é isso, você fala, beleza, essa aqui é o tom de pele. Então, para fazer a sombra, eu vou escurecer um pouquinho e vou clarear um pouquinho, entendeu? E clarear, você pode clarear na hora que você tá pintando, usar tinta, como vai ter vídeo aqui no canal ensinando, já falei 1000 vezes. Ou, enfim, usar outras técnicas para você iluminar, como passar a borracha para você apagar. É um assunto um pouco extenso, porque tudo que você vai fazer muda. Você está fazendo um corpo X, a iluminação, o realce da foto muda. Você está fazendo uma roupa tal, muda, entendeu? Tudo tem a sua forma de receber luz. Deixa o seu gostei embaixo se você gostou desse vídeo. Deixa suas dúvidas também aí para mim fazer próximos vídeos e colocar sua dúvida lá. Espero que vocês tenham gostado, né? Porque foi assim, uma conversa sobre como eu faço, enfim. Então, um grande beijo, forte abraço e até o próximo vídeo. Falou, valeu!